Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco nessa noite. Meus amados, nós vamos nessa noite, estarmos ouvindo a palavra do nosso Deus, lá em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Do versículo 11 ao 32. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, assim diz a palavra do nosso Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Então, mas vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, nós continuamos, ó Pai, em Tua presença, assim como já pedimos, por Tua palavra, que será exposto nessa noite. Te pedimos também, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa aplicar a mesma em cada coração. Esteja, ó Deus, fazendo com que nesse momento no qual nos encontramos diante da voz, da palavra do Senhor, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa iluminar as nossas mentes, nos dando discernimento, retirando todo e qualquer empecilho, embaraço, tudo aquilo que possa de alguma forma, Deus, nos impedir
estarmos compreendendo, entendendo e colocando em prática aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar nessa noite. Esteja abençoando o teu povo, os fortalecendo através da tua palavra, os revigorando, os vivificando, ó Deus, de maneira que a cada dia mais eles possam serem fortalecidos pelo poder que há em tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito, através da palavra, aplicando a mesma em nossas vidas e assim nos conduzindo a crescermos e a frutificarmos para a honra e glória do teu santo nome. Conduza-me também, ó Deus, me concedendo graça e misericórdia, de maneira que a minha exposição nessa noite não venha, ó Pai, a expor necessariamente aquilo que eu sou, que eu venho a fazer, mas que eu possa expor com fidelidade a tua palavra. Que o único que vem estar, ó Deus, sendo apresentado é tão somente o Senhor, a tua grandeza, a tua glória e a tua graça sobre a vida da tua igreja. Continue conosco, nos abençoando. É assim que eu oro, agradecido, em nome de Cristo. Amém. Meus amados, nós sabemos que os recomeços, né, nem sempre é algo fácil, né? Há sempre as dificuldades, né, enfrentadas, seja por situações inesperadas, né, por coisas que muitas vezes nós não estamos esperando, de que de repente nos sobrevém, e que há sempre a necessidade então de estarmos recomeçando diante de diversas situações. Muitas vezes há também a necessidade, né, de um recomeço diante de erros que nós mesmos cometemos, de coisas que nós procuramos e fazemos, e que de repente percebemos, né, que entramos em um caminho errado, que fizemos algo que de fato nos conduziu a um desastre ou algo desse tipo. O fato é que o recomeço nem sempre é algo fácil, mas é isso que muitos têm buscado, é isso que muitos têm necessitado, seja, como eu disse, diante de erros, diante de fracassos, diante de situações inesperadas. Mas o fato é que diante dos recomeços, há sempre a necessidade, né, de reconhecermos quem somos, a necessidade de sermos encontrados, para que então finalmente possamos ser reconduzidos a um recomeço correto, apropriado, e que vem então finalmente nos dar um norte, né, um direcionamento, e nos conduzir naquilo que realmente deve ser necessário nessa busca pelo recomeço, ou por um novo, né, início daquilo qual nós tanto desejamos. O texto o qual nós acabamos de ler, ele vai nos trazer uma mensagem, né, bem simples, ao mesmo tempo também bem prática, onde ele nos demonstra o seguinte, né, que o recomeço não consiste no que podemos fazer, mas sim em ser encontrado por Deus quando percebemos que estamos perdidos. Um pouco do contexto. Observe que no capítulo 15, logo no início, o Senhor Jesus, no versículo 1 e no versículo 2, ele está ali conversando, né, com publicanos e pecadores, como diz o versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ou seja, era um grupo o qual era desprezado, né, rejeitado pela classe religiosa de Israel. É tanto que logo no versículo 2, já entra que a cena dos fariseus e dos escribas murmurando exatamente pelo fato de Cristo estar conversando com esses publicanos e com os pecadores, né? O versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. É interessante, né, observarmos esse contexto que se encontra aqui tão próximo dessa parábola, a qual é tão conhecida, porque uma das coisas que Lucas mais descreve é exatamente essa necessidade de que aqueles que estão perdidos necessitam serem encontrados, né? Nós vemos isso tanto nas duas primeiras parábolas aqui do capítulo 15, porque antes, né, de tratar acerca do filho pródigo, né, desse filho que estava perdido, observe que antes disso o Senhor Jesus, ele cita primeiramente duas parábolas. A primeira parábola, acerca de uma ovelha que havia se perdido das demais,
e que então o pastor a procura diligentemente para encontrá-la novamente, e encontrando-a, ele demonstra grande alegria. Ele se alegra por aquela que estava perdida, mas que finalmente fora reencontrada. Na segunda parábola, o Senhor Jesus, ele traz novamente a ideia daquilo que está perdido, mas que precisa ser novamente encontrado, né? Que é acerca de uma mulher, que havendo algumas moedas, ela, ao perder uma dessas moedas, ela procura diligentemente aquela que havia se perdido, e quando finalmente então a encontra, ela demonstra grande alegria, se alegra pelo fato de ter encontrado aquela moeda que havia se perdido. Então observe que essa é uma das ideias centrais, a qual Lucas ele está tratando constantemente, em demonstrar que o Filho do Homem, ele veio exatamente para buscar e encontrar aqueles que se encontram perdidos, mesmo que sejam publicanos, mesmo que sejam pecadores, como aqui descreve o versículo 1. É claro, só tendo em mente, né, que quando os fariseus e os escribas, eles determinavam ou descreviam determinadas pessoas como sendo pecadoras, a ideia deles não é que essas pessoas, na realidade, na prática, eram piores do que eles, mas é porque essas pessoas talvez não faziam parte daquele grupo religioso, não tinham os mesmos costumes, as mesmas práticas, mas que na realidade não eram nem um pouco distintas daquilo que eles mesmos eram, escribas e fariseus. Lá no capítulo ainda 19, observe que Lucas ele vai continuar tratando acerca dessa mesma necessidade de buscar e encontrar aqueles que se encontram perdidos. Capítulo 19, o versículo 10, quando ele trata acerca de Zaqueu, o publicano. É interessante que constantemente Lucas ele vai demonstrando essa necessidade, seja naqueles que são pobres e que precisam também ser encontrados, mas ao mesmo tempo também ele evidencia essa necessidade daqueles que são ricos, mas que também precisam ser encontrados pelo Senhor Jesus. Verso 10 do capítulo 19 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nesse capítulo 15, né, o qual é o texto que nós estaremos meditando nessa noite, o Senhor Jesus ele traz dois grupos de pessoas, a qual ele vai tratar nessa parábola. Dois grupos que se encontram perdidos e que ao mesmo tempo, por mais que sejam grupos diferentes, distintos, mas que na realidade ambos estão perdidos e que precisam serem encontrados e que precisam serem resgatados. O filho mais novo, o Senhor Jesus vai relacionar ele com pecadores e publicanos, que também precisam ser encontrados, precisam serem buscados pelo Senhor e finalmente reconduzidos a serem reconciliados com Deus. Mas ao mesmo tempo também Lucas, ele procura nos demonstrar que o filho mais velho representa os fariseus e os escribas, que por mais que se achavam que estavam seguros, que não estavam perdidos, ou seja, por serem os detentores da lei, do conhecimento da lei, das práticas religiosas, das tradições, mas o Senhor Jesus irá procurar demonstrar que mesmo estes ainda também estão perdidos, mesmo sendo aqueles que aparentemente têm uma prática e uma vida religiosa. Então o que é que nós vamos meditar nessa noite? Nós vamos meditar o seguinte tema: nunca é tarde para recomeçar. E nós iniciaremos examinando exatamente os primeiros versículos, 11, 12 e 13, no qual nós encontramos, de forma resumida, a seguinte ideia: a busca de um recomeço distante do Senhor, ou distante de Deus. Diz assim os 3 primeiros versículos: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Interessante que naquele tempo, né, geralmente o filho mais velho, ele tinha direito a pelo menos 2/3, né, da herança, a qual lhe cabia. As demais partes era então finalmente dividida aos demais herdeiros. É interessante aqui porque, na verdade, é o filho mais moço que está exatamente requerendo para si o direito de ter já a sua parte antecipada e assim então seguir o seu próprio caminho, seguir a sua própria vida. Observe, né, uma ideia interessante que nós encontramos, exatamente a ideia dele de dizer ao pai no verso 12, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. A ideia do dar-me, aquilo que me cabe, aquilo que é meu. Isso ao mesmo tempo que não somente nos demonstra esse filho querendo para si aquilo que ele achava ou que entendia ser a sua parte na qual ele deveria estar recebendo, mas ao mesmo tempo também vai nos dando indícios e indicações daquilo qual o Senhor Jesus ele quer nos apresentar. Ele vai nos apontando ao mesmo tempo o direcionamento naquilo qual ele quer apresentar diante do cenário, o qual ele já descreveu, tanto no versículo 1 como no versículo 2, que é acerca do contexto de publicanos e pecadores, mas também de fariseus e escribas. O que é que nós encontramos aqui primeiramente, meus amados, nesses 3 primeiros versículos, os quais nós acabamos de avaliar? Primeiro, nós temos um filho que quer de fato caminhar com as próprias pernas, e diz aqui o texto que ele queria ir para uma terra bem distante. Isso nos traz primeiramente a ideia de que ele queria então ser autossuficiente, ele queria ser dono do próprio nariz, ele queria fazer as suas próprias escolhas e aparentemente a ideia que se traz é que ele então entendia que a felicidade a qual ele tanto buscava e procurava encontrava-se exatamente o mais distante possível da presença do seu pai. De maneira então que quanto mais distante talvez ele estivesse, ele poderia encontrar a tal felicidade a qual ele tanto almejava. Meus amados, o que é que nós encontramos no homem, no ser humano, em seu estado de pecado? O que nós vemos é exatamente essa busca constante por uma autossuficiência, por uma autonomia, ou seja, uma busca constante na tentativa de procurar viver uma felicidade o mais distante possível de Deus, o mais distante possível da graça de Deus, porque a ideia do homem é exatamente ser conduzido a entender que a felicidade talvez se encontra na situação na qual ele seja livre o tanto possível para fazer as suas vontades, seguir os seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas, ou seja, uma vida na qual não haja lei, não haja regras, não haja limites no qual ele possa então ser limitado e não venha a estar procurando fazer aquilo que ele tanto deseja. O que nós vemos no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, exatamente essa busca de autossuficiência, essa busca por uma autonomia, o desejo constante do homem em pecado. Está no caso de Adão e Eva ainda antes do próprio pecado, mas assim já levado pela cobiça. É tanto que foi exatamente essa a palavra, né, da serpente: olha, Deus não quer que vocês tomem desse fruto e comam, porque assim o fizer, vocês terão o mesmo conhecimento de Deus. Ou seja, o que foi despertado ali foi exatamente essa busca por uma autossuficiência, mas uma autossuficiência à parte da graça e do cuidado de Deus. Exatamente, primeiramente, o que essa parábola está nos mostrando: um filho que procura estar o mais distante possível do seu pai, porque assim ele então achava que o mais distante possível ele estivesse, ele encontraria a liberdade, encontraria a felicidade, e poderia então finalmente estar sendo dono do próprio nariz, conduzindo-se no seu próprio caminho,
nas suas próprias escolhas. Mas o que a parábola, ao continuar, vai nos demonstrar é que quando nós tentamos seguir exatamente as nossas escolhas, fazendo a nossa própria vontade e tentando de alguma forma ser independente ou autossuficiente, tentando viver a parte da graça e do cuidado do Senhor, o que percebemos é que nós encontramos exatamente o fracasso, ao contrário da felicidade e da autonomia e da liberdade a qual tantos buscam, achando que só será encontrada quando finalmente então se afastarem ou se libertarem das normas e daquilo que Deus determina. A partir disso então, a partir do versículo 14, depois de então ter tomado a sua decisão de seguir o seu próprio curso, tomar as suas próprias escolhas, o que nós vemos a partir do versículo 14 ao verso 16, exatamente a condição na qual o homem se encontra quando ele então decide ser autossuficiente e estar distante dos olhos e do cuidado do Pai. Como nos apresenta aqui a parábola, o verso 14 ao 16 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Observe que a situação a qual a parábola vai se desenvolvendo e se desenrolando, o Senhor Jesus nos apresenta um cenário da mais completa humilhação e degradação. Até porque aquele que de repente então toma os seus bens e achava que poderia viver de forma muito bem, seguindo o seu próprio curso, o que o texto nos demonstra é que o que acabou na verdade sendo reservado para ele não era a liberdade, a felicidade a qual ele tanto desejava, mas foi exatamente a chegar a uma situação na qual era algo totalmente humilhante e degradante para um judeu, cuidar de porcos. Nós sabemos que para nós, criar porcos não há nenhum problema, não há nenhuma humilhação, não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma ideia com a impureza. Mas tomando a ideia então de que o Senhor Jesus ele está tratando essa parábola dentro do contexto em que os judeus tinham os porcos como animais imundos, desprezíveis, exatamente esse cenário pintado pelo Senhor Jesus. Aquele que busca a sua autossuficiência, busca a sua liberdade, a sua alegria, distante do Senhor, o que ele acaba encontrando é exatamente a decepção. Está escutando? O que ele acaba encontrando é exatamente a decepção diante das suas próprias escolhas. Ou seja, meus amados, a parábola então a ser cada vez mais esclarecida e apresentada pelo Senhor Jesus, o que ele nos demonstra nesses versículos seguintes, os quais acabamos de olhar, 14, 15, 16, ele nos demonstra exatamente isso. Quanto mais distante da graça de Deus o homem procura estar ou viver, quanto mais liberdade ele procura ter, uma liberdade à parte do cuidado do Senhor, o que ele acaba experimentando é exatamente a humilhação mais degradante possível, Porque quando nós falamos de ser humano, a ideia de ser humano é exatamente a ideia de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quanto mais distante de Deus e da sua graça o homem se encontra, mais parecido com animais ele acaba se tornando. Isso não é tão distante, não é tão diferente da sociedade a qual nós encontramos, que tenta encontrar ou buscar uma liberdade cada vez mais distante de Deus. Mas o que percebemos é exatamente uma sociedade na qual a cada dia mais encontra mergulhada no caos, a cada dia mais mergulhada nas mais piores depravações, ou situações precárias e terríveis nas quais possam se encontrar. Ou seja, o que nós vemos então nessa segunda parte é que essa busca desse jovem por uma autossuficiência o conduz
a uma situação da mais terrível humilhação e degradação. Mas nos vem também a terceira parte, do verso 17 ao 19, na qual nós encontramos nesses versículos agora o início, de um recomeço. Aquele que havia então buscado a sua autossuficiência, a sua liberdade, finalmente então percebendo a situação na qual se encontrava, finalmente então reconhece, percebe o quão distante ele havia ido e a necessidade de fazer o percurso de volta. Verso 17 ao 19. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É interessante, esse destaque, quando ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. É bem distante das palavras dele lá no versículo 12. No versículo 12 nós encontramos palavras de alguém que se sentia então suficientemente capaz de caminhar com as próprias pernas. Dá-me aquilo que me cabe, dá-me a parte dos meus bens. Porém agora encontra-se uma situação totalmente de dependência e de humilhação. Trata-me segundo uns dos teus servos. Ou seja, que o Senhor Jesus está procurando demonstrar a escribas e fariseus, pecadores e publicanos, exatamente isso. Se ele, o Filho do Homem, veio exatamente para encontrar e buscar aqueles que se encontram perdidos, o que há de necessidade, o que há de necessário é exatamente reconhecer quem de fato nós somos. É tanto que é isso que nós encontramos no primeiro versículo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Caindo em si. Ou seja, meus amados, muitas vezes é necessário chegarmos na situação mais degradante possível, não necessariamente na situação de perdermos todos os nossos bens, mas chegarmos na situação em percebermos que não há mais nada que nos resta, que nos possa de fato nos conduzir a sermos merecedores de algo diante de Deus. Exatamente nessa situação na qual esse jovem se encontrava. Na situação de perceber que todos os apoios, todas as colunas, tudo aquilo que ele achava que de fato então poderia lhe dar autossuficiência, liberdade e finalmente a felicidade, ele percebeu que já não havia mais sustentação em nenhuma dessas coisas. Nada daquilo que ele havia depositado a sua confiança, nada daquilo no qual ele havia então colocado e depositado a sua esperança, estava ao seu alcance, mas pelo contrário, se encontrava totalmente desprezado ou rejeitado, ou se encontrava totalmente despreendido de tudo aquilo o qual então ele encontrava e entendia ser a fonte da sua esperança. Observe que é exatamente isso que o Senhor Jesus ele procura demonstrar. Ao mesmo tempo em que publicanos e pecadores de fato eram vistos de forma a serem rejeitados pela sociedade, no entanto eram eles que estavam ao derredor do Senhor Jesus. Eram eles que reconheciam a sua situação, eram eles que reconheciam a mais completa necessidade deles da graça e do perdão do Senhor Jesus. Exatamente disso o qual cada um de nós necessitamos. Exatamente isso que o Senhor Jesus apresenta nessa noite para aqueles que talvez ainda não tenham o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que ele nos demonstra é que nós, de fato, estamos perdidos em nós mesmos, não há nada do qual nós tentamos ou possamos fazer a partir dessa busca de uma autossuficiência que pode, de fato, nos conduzir à felicidade. Mas para isso é necessário fazer como esse jovem, no verso 17, caindo em si, ou seja, reconhecer quem de fato é, reconhecer a situação na qual se encontra, reconhecer a necessidade na qual se encontra a necessidade da graça, a necessidade do perdão, ao mesmo tempo o que não se via exatamente nos escribas e fariseus,
porque eles eram tomados pelo legalismo e achavam então que a mera observação da lei, as suas práticas, os seus rituais, os seus costumes, então os tornavam aceitáveis e por isso então estavam talvez seguros diante de Deus. Porém, era exatamente isso que o Senhor Jesus queria demonstrar a eles. Para que pudessem então serem reconciliados, era necessário eles caírem em si, perceberem os seus pecados, perceberem a miséria espiritual na qual se encontrava, e perceber que na situação na qual se encontrava, o direito não era de exigir aquilo que lhe requeria, mas tão somente perceber que a única coisa que lhe restava é depender da graça. Trata-me como um dos teus servos, não mais a ideia, dá-me aquilo que me é de direito. Mas observe, meus amados, que além do jovem então finalmente cair em si, perceber a situação na qual se encontrava, nós encontramos ainda nos versículos seguintes, cenas seguintes desses acontecimentos, do verso 20 ao verso 24, que nos diz o seguinte: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Observe que nesses versículos seguintes, nós vemos exatamente como esse homem, esse jovem, finalmente então foi reconciliado com o seu pai. O texto nos descreve que ainda mesmo longe, vindo de encontro ao seu pai, nos é descrito que o próprio pai vai de encontro ao seu filho. Ou seja, ele nem mesmo espera que o seu filho finalmente então chegasse dentro do lar, mas ele mesmo, o pai, toma a disposição de ir de encontro ao seu filho. Como diz o versículo 20, levantando foi o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Isso é interessante, porque isso descreve muito bem o que o Senhor Jesus está tratando, que é a ideia de que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se encontram perdidos. Primeiro, em demonstrar que a ação de encontrar os perdidos é exatamente uma ação da graça de Deus. É Deus que vai de encontro àqueles que estão perdidos e que vai, então, finalmente resgatá-los, né? Por mais que o jovem ele caia em si, então lembra-se daquilo que era na casa do seu pai. Mas observe que aqui o fato do pai ir de encontro ao seu filho nos demonstra aqui uma cena de humilhação naquele período, ou pelo menos naquele contexto. Porque ver um senhor de idade indo correndo de encontro a alguém mais jovem, descreve exatamente uma cena que não era comum e que era uma cena geralmente tratada como uma cena de humilhação. Geralmente não era assim que funcionava. Alguém mais idoso e correndo de encontro a alguém mais jovem. Até hoje, não é bonito, né? Não é agradável, não é aceitável que um idoso tenha que ir de encontro, correndo, para se encontrar com uma pessoa mais jovem. Mas o que o Senhor Jesus está demonstrando e pintando é exatamente esse cenário o qual o Senhor faz para resgatar aqueles que estão perdidos, mas que precisam ser encontrados. Ele pinta o cenário do próprio Deus, tendo que enviar o seu Filho para que seja então finalmente humilhado, e ao ser humilhado ele vai então, o próprio Deus na grandeza do seu amor, vai de encontro ao pecador, mesmo Deus, não tendo que fazer isso, mesmo nós não sendo merecedores, de que ele então faça isso por nós. Mas é exatamente esse cenário o qual o Senhor Jesus está demonstrando. Olhe, exatamente isso que Deus faz com publicanos e pecadores e com cada um de nós, na grandeza do seu amor, na grandeza da sua misericórdia. Exatamente esse Deus, por mais perfeito, santo e eterno que seja, ainda assim, ele se humilha, ele envia o seu Filho em forma de carne, para que seja então humilhado, crucificado e morto,
para que aquele que se encontra perdido finalmente possa ser achado. O que nós encontramos nesses versículos é que a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, ela encontra-se não propriamente quando o homem tenta caminhar com as próprias pernas, mas ela encontra-se exatamente quando nós somos encontrados por Deus, quando nós somos resgatados pelo Senhor. Observe que no versículo 22 ele diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Observe que o cenário aqui é exatamente de honra, de resgatar uma honra que fora perdida. Sandália nos pés, demonstrando a indicação de que agora era um homem livre, porque geralmente os escravos não usavam sandálias, mas a ideia de dizer: olhe, coloque nele sandálias nos pés, dando a ideia que aquele que for então resgatado, que retornou e que foi encontrado pelo pai, ele recebeu novamente a dignidade de ser um filho. Não era tratado como servo, não seria tratado como servo, pelo contrário, seria tratado na mesma honra e dignidade de filho, como sempre fora. Também a ideia de pôr sobre ele um anel no dedo, trazendo a ideia de autoridade, ou seja, talvez a autoridade, aquilo qual fora perdido quando ele então decidiu se afastar e trilhar os seus próprios caminhos, as suas próprias escolhas, ele havia perdido, mas que agora finalmente fora resgatada. Mas há uma ideia aqui ainda muito mais, talvez mais central e mais interessante, é quando fala que finalmente então, no verso 22, trazei depressa a melhor roupa. O pai diz então que agora ele deveria ser coberto com as melhores roupas as quais se encontrava em sua casa. Aqui nós vemos então de forma completa essa restauração dessa dignidade que fora perdida, quando lá no início ele tentou fazer a sua própria escolha. O que é que isso nos aponta? O que é que o Senhor Jesus está nos demonstrando, nos apontando? Observe, meus amados, que a verdadeira dignidade, a verdadeira honra, a qual nós tanto desejamos e precisamos e necessitamos, ela encontra-se exatamente quando nós também somos cobertos pelas vestes de justiça de Cristo. Quando finalmente então nós deixamos de ser escravos dos nossos pecados. Porque quanto mais livres nós somos em nossas escolhas, mais escravos nós nos tornamos das nossas paixões, dos nossos pecados e das escolhas as quais nós fazemos. Porque na realidade a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, a qual nós tanto buscamos e desejamos, ela só pode ser encontrada quando nós então finalmente nos encontramos na mesma situação desse jovem, quando percebemos que somos pecadores, quando percebemos que não somos dignos, nem mesmo de sermos tratados como um dos filhos de Deus. Quando assim então nós nos encontramos, quando nós então finalmente nós nos despimos da nossa própria justiça, da nossa autossuficiência, e finalmente então direcionamos os nossos olhos para a cruz de Cristo e percebemos que é somente em sua justiça, na sua perfeição, é tanto que as Escrituras vai dizer exatamente isso, a necessidade que temos de sermos cobertos pelas vestes de justiça de Cristo. Exatamente aqui então no qual esse jovem, ele tem a sua verdadeira liberdade restaurada, ele tem a sua verdadeira dignidade restaurada, quando então finalmente ele é buscado, encontrado e finalmente então restaurado pelo Pai. Mas como eu disse, essa parábola ela não somente nos demonstra um jovem que estava perdido, publicanos e pecadores, mas o Senhor Jesus também procura nos demonstrar, a partir do verso 25 até o 32, que havia também outros que estavam perdidos, mesmo estando dentro de casa. Observe do verso 25 em diante. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado.
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Observe que aqui havia alguém que estava perdido, mesmo estando dentro de casa. Porque o que o Senhor Jesus quer demonstrar nesses versículos, ele aponta exatamente para a situação na qual se encontrava escribas e fariseus. Por que eles estavam perdidos? Mesmo achando que estavam no lugar certo, mesmo achando que eram melhores do que publicanos e pecadores. Eles estavam perdidos porque a vida deles com Deus baseava-se na sua justiça própria. Eles achavam, na verdade, que eram merecedores daquilo qual eles eram, daquilo qual eles faziam. A obediência na qual eles praticavam é muito bem descrita nas respostas e nas palavras a qual esse jovem vai descrevendo a sua relação com o pai. Ele começa a se queixar e demonstrar que o pai, que por mais que ele estivesse há tanto tempo trabalhando com o seu pai, no entanto, o pai nunca havia lhe dado nem mesmo o cabrito para que ele pudesse então se alegrar com os seus amigos. A ideia que se percebe é que ele tinha uma vida de obediência para com o seu pai, mas essa vida de obediência o condicionava a achar que, na verdade, ele se tornava, então, merecedor diante do pai por aquilo que ele fazia. Ou seja, a ideia dele é que ele estava trabalhando há tanto tempo como se fosse um escravo do seu pai. E por isso, então, ele se achava merecedor. Era exatamente essa, meus amados, a ideia que se encontrava entre os escribas e fariseus. A obediência dele os tornava escravos no sentido de os conduzirem a acharem que de fato eram merecedores da graça e da bondade de Deus. Veja que muitas vezes é dessa forma, que muitos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando servindo ao Senhor aparentemente, mas que ainda assim continuam vendo a sua vida com Deus como se fosse uma vida de escravidão. Ainda continuam vendo a sua relação com Deus, que deve ser uma relação vista na perspectiva da graça, na dependência daquilo que o Senhor faz por nós, mas que continua vivendo com Deus como se fosse um escravo, mas que continua vivendo com Deus sem entender que de fato a nossa vida com Deus, ela consiste exatamente em uma demonstração de graça e de dependência, a qual nós temos constantemente em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que é evidenciado em nossa vida com o Senhor. No verso 31, ele diz: então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Observe que ele nunca foi privado de tudo, tudo sempre esteve à sua disposição. O grande problema não é que o pai talvez o impedia de desfrutar dos carneiros, dos cabritos, para que pudesse então finalmente se alegrar com os seus amigos. O grande problema desse filho mais velho é que ele nunca havia ainda percebido que a coisa mais importante ele sempre teve ao lado dele, que é de estar na presença do seu pai, que é de estar continuamente vivendo diante do pai. Era exatamente isso que ele não havia percebido, que estar diante de Deus, que estar vivendo em comunhão com Deus, era exatamente a coisa mais importante, de maneira então que o pai diz: olha, tudo que é meu é teu. Ou seja,
Muitas vezes nós ainda, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sendo alcançados pela graça, muitas vezes ainda vivemos, meus amados, sem perceber a amplitude, a profundidade de tudo que isso realmente representa. Liberdade, alegria, a felicidade a qual Deus de fato nos dá, quando entendemos a verdadeira relação que há entre nós, Deus e a sua graça que nos é concedida. Um dos capítulos, da Confissão de Fé, ela trata exatamente, da certeza da graça e da salvação. E que é um capítulo muito importante, porque esse capítulo nos conduz a perceber como nós podemos e devemos cultivar em nossa vida com Deus a busca constante pela certeza da salvação e da alegria. Uma das coisas que nós encontramos nas Escrituras é exatamente Deus constantemente exortando o seu povo a serem felizes, lá na carta aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas o grande problema é que nós, mesmo tendo diante de nós toda graça, todos os meios de graça necessários, o qual Deus tem nos concedido, seja a sua palavra, seja os sacramentos, seja a oração, seja a própria convivência a qual nós temos aqui com a igreja. O grande problema é que mesmo diante de tudo isso, ainda muitas vezes continuamos a viver como escravos, vendo a nossa vida com Deus como se fosse uma vida por meio de merecimento. Foi o que nós vimos hoje, pela manhã, o que nós tratamos em Romanos, quando estudamos acerca da justificação pela fé. Então, meus amados, como nós concluímos esse texto? Bem, o recomeço consiste em sermos encontrados por Deus. Isso acontece quando percebemos que estamos perdidos, ou seja, quando nós, assim como o jovem caiu em si, quando nós finalmente então percebemos que somos pecadores e que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Que o Senhor, meus amados, nos abençoe e continue a cada dia mais nos conduzir em sua graça e infinita misericórdia. Amém.